Você. Está no ar o programa esportivo Golden Goal. Um giro pelo mundo dos esportes, com as principais notícias esportivas da cidade, dos estados, do Brasil e do mundo. Com João Pedro Faria, Maurício Guindão e convidados. Programa esportivo Golden Goal. Um giro pelo mundo dos esportes. Aqui na Web Rádio Cidade, galera. Muito bem, gente amiga, muito boa noite. Agora são 18 horas em Volta Grande. Muito boa noite para você que está aí ligado em nossa emissora de rádio, né? Rádio Web Rádio Cidade de Volta Grande. Muito boa tarde para você. Boa noite, né? Já são 18 horas, agora é boa noite. Boa noite para você que está aí ligado na nossa Web Rádio Cidade, aqui dos estúdios, aqui da Web Rádio. Ao meu lado, João Pedro Faria. Nesta noite de segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, está começando o programa Golden Goal. Vamos falar aí tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, muita coisa, muitos assuntos. Meu amigo João Pedro Faria, tudo bem, meu amigo? Boa noite aí. Boa noite, Maurício, boa noite a todos os nossos telespectadores. Maurício, acabou a temporada 2024 para nós brasileiros, né? Uma temporada inesquecível para uns, pro lado positivo, inesquecível para outros, do lado negativo a gente vai falar sobre isso. Para outros, uma temporada água de salsicha, vamos dizer assim, né? Que não fez tanta diferença assim. Mas vamos fazer um apanhado geral aí de tudo que aconteceu, não só no Campeonato Brasileiro, como nas outras divisões também, né? Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil. Enfim, vamos fazer um apanhado geral aí, meio que um resumão aí do que aconteceu na temporada 2024 aqui no futebol brasileiro. É verdade, a gente vai estar falando aí, né? Os assuntos aí do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu, rapaz. Vamos começar a falar aí do título do Botafogo, ou então da galera que saiu da zona de rebaixamento e aqueles que foram rebaixados. O que você quer falar primeiro? Vamos lá. Vamos dar prioridade ao campeão, né? Ao campeão que em uma questão de 8 dias conquistou 2 títulos importantíssimos, né, monumentais, fazendo uma parafraseando aí o estádio que o Botafogo decidiu a Libertadores. Ganhou a Libertadores, que era um sonho, né, de consumo, imagino que para todos os botafoguenses. E depois do trauma vivido no ano passado, de ter perdido o título no ano passado, acabou vencendo seus demônios, né, esse ano, Botafogo. E de forma mais do que merecida, com 79 pontos, acabou sendo campeão brasileiro de 2024. É o terceiro título do Botafogo, né, 29 anos depois, volta a conquistar o Brasileirão, Maurício. E veio numa semana mágica, assim, imagino, assim, pro torcedor do Botafogo, né? Coisa semelhante viveu o torcedor do Flamengo em 2019, né? O Flamengo, no mesmo fim de semana, acabou ganhando a Libertadores e no sábado e no domingo acabou sacramentando o título brasileiro. Sim, sim. Agora o Botafogo viveu mais ou menos aí em moldes parecidos, né? Em questão de uma semana, ganhou esses 2 títulos, que são os 2 títulos mais importantes que um clube sul-americano pode conseguir, né, que é o título máximo da Libertadores e o Campeonato Nacional. E imagino que o Botafogo tenha marcado seu nome na história nessa temporada 2024. No começo de ano, com o Thiago Nunes como treinador ainda, aquela áurea toda de fracasso ainda rodeando o elenco, muitos jogadores, com o próprio Thiago Nunes dizendo, depois de uma derrota para o Vasco no Carioca, que muitos jogadores estavam pedindo para não jogar pelo Botafogo, com medo de serem vaiados pela pressão, por toda a aura que o time carregava de 2023, daquela derrocada quase que inexplicável que o Botafogo teve em 2023. E aí o Arthur Jorge chegou, conseguiu arrumar a casa, conseguiu implantar a sua filosofia. Claro, teve grandes reforços, né? No meio do ano, principalmente, aí chegou o Almada, chegou o Vitinho, chegou o Alex Telles, né? Chegou jogadores aí muito importantes pro Botafogo. O Igor Jesus, que acabou bancando o Tiquinho. Você vê, no final da temporada a gente praticamente nem lembrava que o Tiquinho era uma das opções pro Botafogo aí, porque o Igor Jesus chegou jogando tão bem, tanto que foi até pra seleção, fez gol na seleção, que acabou bancando o jogador que talvez tenha sido a referência no ano passado, né, que foi o Tiquinho Soares. Então, Maurício, o
uma temporada, um segundo semestre, vamos dizer assim, de domínio do Botafogo, tirando a Copa do Brasil ali, que saiu nas oitavas ali pro Bahia, né? Se eu não estou enganado, saiu pro Bahia nas oitavas da Copa do Brasil. Mas eu lembro que naquele jogo teve toda uma questão da expulsão de um jogador do Botafogo, polêmica, enfim. O Botafogo acabou saindo nas oitavas da Copa do Brasil, mas tirando a Copa do Brasil, no Brasileiro e na Libertadores, o Botafogo realmente sobrou, foi um segundo semestre assim. Quase que o Botafogo assim. Faz aí a tríplice coroa, né? Se for considerar, o Botafogo ganhou a Taça Rio no Carioca, então foi... Mas se ganha essa Copa do Brasil, mas foi mais do que merecido o título do Botafogo. Tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Isso aí é sem sombra de dúvida. Inclusive, eu até queria saber a sua opinião. Eu disse que foi um segundo semestre de domínio do Botafogo, né? O cenário brasileiro, ganhando esses 2 títulos aí com imposição, com certa imposição até. Queria saber se você concorda, se você acha que foi isso mesmo, se assim, o Palmeiras, em dado momento, nessa reta final de Brasileiro, chegou a ameaçar o título do Botafogo, mas mesmo o Botafogo focado na Libertadores, também conseguiu, inclusive, aquela vitória 3-1, né, lá no Allianz Parque do Botafogo. Ali foi o divisor de águas do Botafogo conquistar esse título brasileiro. Queria saber a sua visão sobre o Botafogo nessa temporada. O que acontece, João Pedro? O Botafogo no ano passado, ele já era favorito ao título do brasileiro, né? A galera falou, poxa, cavalo paraguaio, o Botafogo é isso, o Botafogo é aquilo. Realmente, ele foi uma falta de sorte tremenda. Ele estava com 12 ou 13 pontos na frente do Palmeiras, que era o segundo colocado, faltando aí 5, 6 rodadas. Ele perdeu o Palmeiras, ele perdeu de virada para o Palmeiras, perdeu de virada para o Grêmio, né? O Botafogo... Ano passado ele já tinha um grande plantel. O que o John Textor fez esse ano? Ele contratou mais jogadores ainda e foi tudo escolhido a dedo. O Bastos, por exemplo, era o titular. Ano passado ele estava, mas ele era reserva. O Adrielso, que era o titular. Aí, cara, contratou o Luiz Henrique, contratou o Savarino, contratou o Igor Jesus. O Botafogo chegou no ponto que o Júnior Santos se contundiu, né? O Júnior Santos e o Tiquinho passaram a ser reservas de Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino, pra você ter uma ideia, cara. Né? O Júnior Santos foi até mais por causa de lesão, né? Teve uma lesão. Sim, mas ele agora também, ele voltou da lesão, mas não tinha, né? Ele não tinha... Tem estrela, hein? Tem estrela, fez o gol e tal. Mas tô te falando assim, chegou no ponto que o Tiquinho, artilheiro, era reserva do Igor Jesus. Né? Veio o Almada, que é um grande jogador também da seleção até argentina, que tem 20 anos, o garoto, foi campeão aí, sub-20. O Gregor chegou também, que veio do Bahia. Enfim, cara, o Vitinho trouxe o lateral direito, o Vitinho trouxe o Alex Telles, né? Alex Telles na esquerda, né? Então, assim, o John, que é um grande goleiro o John. Então, cara... O Alan, que jogou no Vasco, mal entrou, assim, de tantas opções que o Botafogo tinha na cabeça de área, tipo Danilo Barbosa também, Tietê. Uma coisa eu falo, João Pedro, o Palmeiras, assim mesmo eu falo com o Flamengo. Eu acho que Palmeiras e Flamengo, eles precisam de reformulação. O Flamengo, por exemplo, está desde 2019 com a mesma galera. Vê se você entende. São 6 temporadas. 19, 20, 21, 22, 23, 24. O Gabigol, que está indo embora agora, fez o jogo de despedida ontem, né? O Gabigol, o Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson. Sabe assim? A espinha dorsal ali. Os caras estão há mais de 5 anos ali jogando juntos. Pois é, são 6 temporadas, pô. 6 temporadas. Então, Palmeiras também eu vejo Palmeiras também com esse problema. Tem um desgaste ali de alguns jogadores ali, algumas peças também que não funcionam. O zagueiro, que é um grande zagueiro paraguaio lá, o Gustavo Gomes, sabe, o goleiro é o Everton, Rafael Veiga, Zé Rafael, então assim, precisa o próprio Rony, né, também. Você vê que a reformulação, olha como é que surgiu o Estevão aí, cara, pra mim é o melhor jogador atualmente jogando pelo Na minha opinião, ele foi o craque do brasileiro. Com certeza, o moleque joga fácil demais, cara. Então assim, enquanto o Botafogo, ano passado, ele já tinha um ótimo plantel e o Textor reforçou mais ainda. Incorporou o elenco, né? Pra você ver, ano passado o Eduardo, meio campo, e o Tiquinho Soares, eles eram peças fundamentais naquela arrancada do primeiro turno do Botafogo, né? Sim. Esse ano, eles, no segundo semestre, eles eram reservas e ninguém nem lembrava deles, porque os titulares estavam performando num nível tão absurdo. Super bem, o Almada, o Thiago, o Igor Jesus, o Savarino, o próprio Savarino também. Que ano passado, as estrelas daquela arrancada do Botafogo, o Eduardo no meio e o Tiquinho Soares, esse ano eles eram banco e tá tudo bem, ninguém nem lembrava que eles estavam ali. Não, então assim, essa é a minha opinião. O Botafogo
E vou falar uma coisa pra você, eu não sei se o Botafogo vai manter esses jogadores, porque o John Textor também é dono de um time lá da França, esqueci até o nome do... É dono do Lyon da França, e ele é dono, né, do Crystal Palace da Inglaterra. Crystal Palace da Inglaterra, do Botafogo, então ele tem jogador aqui, ali, a qualquer momento ele pode vender um, vender outro, mas pode vir outros jogadores também. Né? O próprio Luiz Henrique e o Thiago Almada, eles acho que vai ter esse intercâmbio deles irem pro Lyon, né? O próprio Thiago Almada já disse que não fica pro ano que vem. Agora em janeiro, né? Que a janela abre lá pro futebol abre europeu, a janela, né? internacional. Tanto o Luiz Henrique quanto o Thiago Almada já devem fazer essa ponte pro Lyon, mas acredito que o Textor deve tentar pelo menos repor a altura, né? Mas é isso aí, então a minha opinião, Botafogo, mais do que merecido o título da Libertadores, mais do que merecido o título brasileiro, isso aí sem dúvida alguma. E esse Mundial aí, Maurício, você acha que o Botafogo tem... O Botafogo vai pegar o Pachuca do México na semifinal, se passar pega o Real Madrid, você acha que dá? Pois é, primeiro tem que passar pelo Pachuca do México, né, depois vai pegar o Real Madrid. Cara, futebol é uma jogada ali em campo, né, cara, isso aí não resta dúvida. O Fluminense, quando pegou o Manchester City ano passado, com certeza, tipo assim... Eu não tava otimista. Que matou o Fluminense foi tomar um gol com 40 segundos. 40 segundos. Você toma um gol do Manchester City com 40 segundos, desanda a maionese, né, cara? Mas o Botafogo, não tô dizendo que não tem condição. Tem sim, o Botafogo tem condição sim, cara. Agora, do jeito que tá jogando e tal. Real Madrid também, pô, um dos melhores equipes aí do mundo, junto com o Manchester City, que também tá meio devagar. Eu não acompanho muito o jogo lá fora não, sabe, João Pedro? Você conhece mais? Eu não sou profundo conhecedor do futebol lá fora. Eu não acompanho o jogo futebol inglês, nem alemão, nem espanhol, nem italiano. Se você me perguntar, em qual time joga o Vinícius Júnior? Acho que é o Real Madrid, né? Mas quem que tá no Barcelona? Não sei. Eu não acompanho, não acompanho, só no Brasil. Já gosto. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Josélia Pinheiro, lá em Santo Antônio de Pada. Josélia, um abração pra você. E também pra esse meu grande amigo Rafael Aguiar, o Rafinha, o Índio. Boa noite, um abraço do amigo palmeirense. Valeu, Rafinha, brigadão, cara, pela participação no programa de hoje aí. Abração pra você. Valeu, Índio. E valeu. Hoje o Fluminense conseguiu vencer o Palmeiras ontem, né, no Allianz Parque pela primeira vez. Ajudaram, a gente já vai chegar nesse assunto, né? Pois é, e o Fluminense com isso se livrou do rebaixamento. O gente vai estar falando, né? Assim, fez uma partida surpreendente, né? O Fluminense parecia mais calmo, mais certo do que tinha que fazer dentro do jogo do que o Palmeiras. E acabou sendo um resultado surpreendente. O Fluminense, logo com 2 ou 3 minutos, se eu não me engano, o Thiago Silva acertou uma cabeçada no travessão. Sim, né? numa cobrança de escanteio do John Arias, ele acertou a travessão do Everton. Eu falo pra você, eu fui no jogo contra o Fortaleza, fui no jogo contra o Cuiabá, no Maracanã, ao vivo lá com a rapaziada. E de vez em quando, às vezes eu vou ao Rio, faço algumas transmissões, alguns vídeos com as rádios do Rio que me contratam e tal, etc e tal. Mas de qualquer forma, eu fui e pude observar. O time do Fluminense esse ano, cara, caiu de produção assim assustadoramente. Time muito velho, ontem eu tava conversando com o Dão Bittencourt, botafoguense, né? No grupo até do Cartola, o Marinho do Bar ficou meio assim comigo, falando, pô, você tá torcendo contra o Fluminense? Eu nunca, jamais vou torcer contra o Fluminense. Mas eu não tava otimista quanto ao resultado positivo do Fluminense em cima do Palmeiras, porque o Palmeiras ontem lutava pelo título brasileiro. Enquanto o Palmeiras jogava na Allianz Parque com o Fluminense, o Botafogo estava no Engenhão jogando com o São Paulo. Então era disputa de título, certo? E eu não estava otimista quanto a um resultado positivo, uma vitória do Fluminense. Mas eu fui vendo o jogo, o Fluminense jogando muitíssimo bem, por pelo menos empate, acho que vai conseguir. Antes do jogo, o tricolor que disser que esperava a vitória do Fluminense dentro do Allianz Parque vai estar mentindo. Tá, o Rafinha acaba de falar aqui que o Rafinha tem um excelente relacionamento lá, né? Palmeirense lá em São Paulo, com a turma do Palmeiras. Ele falou aqui, ó, verdade, meu amigo, eu pedi a tia Leila, que é a presidente do Palmeiras, para facilitar, porque você é meu camarada. Obrigado, cara, valeu. Tia Leila é especial. Valeu, Rafinha. Mas então, Maurício... Então é isso, cara. Foi aliviante? Qual o seu sentimento esse ano na temporada do Fluminense, que começou com o título da Recopa, né? Ô João Pedro, eu como tricolor, cara... Vinha de um título de Libertadores, de um sonho, né, do ano passado. Sim. E esse ano, quase que no meio do ano, se encontrou no pesadelo. Sim. Menos mal para vocês que conseguiu se safar e ainda conseguiu uma vaga na Sul-Americana. Mas tem um sentimento de frustração por parte do tricolor? Assim, realmente foi um ano muito difícil, né, para quem é tricolor. Eu vou fazer 63 anos em fevereiro. Eu já fui em mais de 300 jogos no Maracanã, desde meus 13 anos, quando eu morava em Petrópolis. Meu primeiro jogo no Maracanã foi em 1973, né? Eu tinha 11 anos. Foi Fluminense 1, Corinthians 3. O Rivelino era jogador do Corinthians. Meu pai me levou a primeira vez no Maracanã. E depois foram vários. Então eu já tive em decisões do Maracanã do Fluminense. Eu já tive 11 decisões, tá?
eu ganhei 8 e perdi 3. Contra o Vasco, o Campeonato Carioca de 92, que ficou 0-0. Em 2008, contra a LDU na Libertadores. E também na Sul-Americana em 2009, que nós também com a LDU nós ganhamos de 3-1, mas perdemos no saldo de gols. Então eu vi 3 derrotas, tá? Em decisão, mas ganhei 8. Contra o Vasco, contra o Flamengo, várias vezes contra o Botafogo, eu vi, enfim. Mas isso aí, cara, isso é passado. Mas o que eu vi o Fluminense do ano passado para esse, o Fluminense ano passado já tinha um time velho, de idade avançada. E no jogo contra o Internacional no ano passado, cara, em Porto Alegre, aquilo foi um milagre para mim. E a Enervalência... Dá para entender? Loucura, da mesma forma que eu, como tricolor, falo que ontem a Fluminense vitória... também teve seus méritos naquele jogo. Não, cara... John Kennedy tem entrado, ter mudado o jogo, o Cano sempre iluminado. Milagre acontece, pô, ontem contra o Palmeiras, o Fluminense jogou bem, coisa que ele não fez, pra mim, foi a melhor partida do Fluminense dos últimos meses. Vários amigos da imprensa, amigos, colegas, mais amigos da imprensa, esse dono da rádio também, Gama Esportiva, um cara muito meu amigo, Gil Ramalho, da Rádio Monte Verde, ele falou, foi a melhor partida do Fluminense no ano, cara, porque até a Recopa que foi disputada em fevereiro, nós fizemos isso aqui pra ganhar de 2-0 da LDU, cara, com 2 gols do Arias, foi complicado. E nós já vimos o Campeonato Carioca, jogou o Sub-20, aí quando os caras voltaram já com a idade, Felipe Melo e Ganso, já não estavam naquele pique, e veio aí com o Diniz, naquele esquema do Diniz. O Fluminense também trouxe alguns caras já de idade já mais avançada também, como o Renato Augusto e o Douglas Costa, que foi uma decepção total. Entendeu, né? Cara? Douglas Costa, Renato Augusto, a contratação do Gabriel Pires do Botafogo. Se fosse há 10 anos atrás você trazer o Renato Augusto e o Douglas Costa, nossa, o Fluminense entendeu? Tinha tudo pra voar, mas... Péssimas o tempo contratações. passa pra todos, né? Foi péssimas contratações do Fluminense. Então o Fluminense disputou os 11 ou 12 jogos com o Diniz, estava com 6 pontos, cara. Quando finalmente o Mário Bittencourt acordou e dispensou o Diniz para poder trazer o Mano Menezes. Particularmente, eu não gosto do Mano Menezes, mas ele tirou o Fluminense do rebaixamento agora. Eu acho ele muito retranqueiro. Teve um problema dele com o Marcelo, que até agora não foi explicado por quê. Mas enfim, cara... O Marcelo, né? Só abrir um parênteses, é triste pro Marcelo. Um jogador desse tamanho, sair do jeito que ele saiu do Fluminense. Até eu que sou vascaíno, eu me lamento por ele, porque ele é gigante no futebol, Maurício. Ele é pentacampeão de Champions League pelo Real Madrid. Então, mas até eu como torcedor do Fluminense, que acompanha as notícias do Fluminense, eu não sei a fundo o que aconteceu. Por quê? Porque ele vai me colocar o Marcelo, um lateral esquerdo. Tudo bem com a idade já avançada, mas... mundialmente conhecido, eternizado como um grande lateral. Não é nenhum exagero dizer que ele é um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol. Não é nenhum exagero. Então, assim, cara... Ele está os 10 melhores laterais esquerdos da história. Ele tá Marcelo tá entre os 5. Sim, então o que acontece? O Marcelo fica na reserva do Diogo Barbosa, que não joga nada, entendeu? Aí vai botar o cara aos 45 do segundo tempo. O juiz deu 3 ou 4 minutos de acréscimo. Porra, é sacanagem. O cara fala, porra, vou ficar aqui no banco pro Diogo Barbosa, podia ter sido aproveitado os 20 do segundo tempo, dá pra mim correr. Ah, mas o cara é funcionário do clube, ele ganha pra isso. Mas peraí, porra. Vamos cada um no seu cada um. E o Marcelo e o Mano já tiveram problemas na seleção, que o Mano não gosta do Marcelo. Já tiveram isso. Então isso aí já vem de muito tempo. Do mesmo jeito que o Gabigol teve problema com o Tite também, na época da seleção. Entendeu? A saída agora do Gabigol do Flamengo também é devido a esses problemas todos aí que aconteceu, e pá. Então o cara vai ficando, pô, o Gabigol. Pra mim, o Gabigol no Flamengo foi um grande artilheiro, cara. No meu time ele tem vaga. Acho que no Vasco ele é banco do Verratti, hein? Mas tinha que botar ele, o Verratti, pra jogar, ele e Pedro pra jogar. Porra, no 2022 botou o Flamengo ganhou a Libertadores com os dois no comando do ataque e os dois cagaram gols. Todos os jogos. É uma pena que eu falo, era o ídolo do Flamengo. Ele é ídolo, cara. Muita coisa, cara. É complicado. Então, assim. As finais que ele decidiu. O Marcelo, antes de sair do Fluminense, agora residiu o contrato, 15, 20 dias antes, foi colocado o nome do estado lá das Laranjeiras lá. Sim, Marcelo Vieira. Marcelo Vieira, ele disse, pô, cara. Então, assim. Agora, o que aconteceu, tá abafado o caso, a gente não sabe, mas... Mas eu fiquei triste quando o Marcelo se desligou do Fluminense, da forma como foi, cara, porque... Não é pelo fato de ser o Fluminense, não, até porque a gente é rival, né? Eu sou vascaíno, mas assim, pelo tamanho do jogador. Pelo tamanho do jogador, né, cara? Sim. Assim, pelo que ele representa até pro próprio Fluminense, que ele voltou depois cara. Ele saiu do Fluminense em 2006, se eu não me engano.
Ele voltou ano passado, foram aí 17 anos longe do clube, voltou ganhando uma Libertadores, voltou fazendo gol no título, gol na final do estadual contra o Flamengo ano passado, né? O 4x1, ele fez um dos gols. Sim, pois é. O Vampeta até brincou, Real Madrid pode esperar, o Real Madrid só mandou o Marcelo e o Fluminense viu 4. Mas enfim, é difícil, cara. Eu fico triste por ele, porque é um grande jogador, um grande nome na história do futebol, e sair dessa forma do clube que deu o nome do estádio, né? Pra ele, mancha, fica feio. Mas só para finalizar a situação do Fluminense, para mim ontem foi um milagre, tá? Não, poxa... Milagre do Allianz Parque. É verdade, cara, é verdade, porque Palmeiras é muito mais time que o Fluminense, cara. Isso aí sem dúvida. Se um tricolor falou assim, não, o Fluminense é melhor que o Palmeiras, cara, não é possível. Mas ontem o Fluminense competiu, ontem o Fluminense soube competir. Pois é, esperou a última rodada no campo do adversário para poder competir, merecido o resultado, ele ganhou de 1-0. Claro que eu jamais vou torcer contra, mas eu não estava otimista quanto a um resultado positivo, uma vitória para tranquilizar. Mas acabou que veio a vitória. Isso aí, poxa, aí no bocadinho o Atlético Mineiro... Ficou aliviado com o não rebaixamento? Fiquei. José tá aqui, nossa cinegrafia. Tava nervoso. Não, cara, eu tava tranquilo, mas tava esperando assim, pô, se cair, que vão cair na minha... Deixa rolar, né, cara? Eu falei, pô, não é possível, cara, não é possível. Mas assim, deu um alívio total e agora é reformular, tirar esses erros que aconteceu esse ano aí, pegar uma barquinha aí, botar 5, 6 jogadores, Felipe Melo, Renato Augusto, Manel... Diogo Barbosa, tem uma turminha que pode pegar a barca e zarpar, cara. O Cano. Cara, eu continuaria com o Cano, sabe? Eu continuaria mesmo. Mas essa galera aí... Teve um 2024 ruim, né? Perto do 2023 iluminado. Ele veio numa contusão do cacete desde o ano passado, ele jogou no sacrifício pra caramba. Esse ano ele teve que fazer cirurgia, contundido, tava bravo. Mas o Fluminense aí, bom, eu tô aliviado e tal. Agora eu faço a pergunta pra você com relação ao Vasco. O Vasco também, o Fluminense, detalhe, o Fluminense conseguiu a classificação para a Sul-Americana. Pois é. Poderia ser rebaixado, ainda vai disputar a Sul-Americana. E o seu Vasco, agora eu te faço a pergunta, faço para você. O seu Vasco da Gama conseguiu também a vaga para a Sul-Americana, terminou lá no meio da tabela. O que você achou do Vasco esse ano, que não passou aperto? O Vasco que, ultimamente, nos últimos anos, vem passando aperto de rebaixamento, né, cara, quase lá, e é ruim pra caramba. O seu sentimento com relação a isso, ficou aliviado também, né? Não sei se alívio é a palavra certa, Maurício. Alívio foi ano passado, quando o Serginho Macedônia fez aquele gol contra o Bragantino. E a gente se livrou aos 35 do segundo tempo, né? Faltando 10 minutos para acabar o campeonato, o Vasco estava sendo rebaixado. Mas graças ao santo Serginho Macedônia, permanecemos. O Vasco terminou em 10º lugar com 50 pontos. Cara, para você ter uma noção, 10º lugar, 50 pontos. É a melhor campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A desde 2017. É mesmo? Desde 2017, quando o Vasco fez, se eu não me engano, 55 pontos e terminou em 7º. Essa era a melhor campanha do Vasco até então. Aí veio 2018, 16º, 2019 foi 12º, 2020 caiu, 2021 jogou Série B e não subiu, 2022 jogou Série B, subiu na última rodada contra o Ituano, naquele sufoco, daquele parto todo. Ano passado, 15º, se livrando na última rodada do rebaixamento, né? O gol do Serginho Macedônia, que eu acabei de dizer. Então, das últimas 7 temporadas, esse 10º lugar do Vasco esse ano foi a melhor campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro. Aí, se a gente puxar, se a gente pegar de 2013 pra cá, olha só, tô falando de 11 anos, Maurício. De 2013 pra cá, esse 10º lugar do Vasco esse ano é a segunda melhor campanha do Vasco no Brasileirão de 2013 pra cá. Fazer um leve levantamento rápido. Isso aqui. São 11 anos, 11 temporadas. Pra você ver, cara, e o 10º lugar, não é nada, assim, campanha normal de meio de tabela. É a segunda melhor campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro nos últimos 11 anos. Vamos pegar um apanhado rápido aqui. 2013, caiu. 2014, Série B, subiu. 2015, caiu de novo. Né? Fez essa gangorra direto. Né? Caiu, voltou, depois caiu de novo. 2015, 2016, Série B, subiu. Na última rodada também. Na última rodada contra o Ceará, se não me engano, o falecido Thales fez 2 gols, 2-1 pro Vasco. 2017, que foi a campanha que eu acabei de dizer, do 7º lugar com 54 pontos, né? Aí veio 2018, 16º lugar, só se livrou do rebaixamento graças a um empate na última rodada contra o Ceará. 2019, um pouco mais tranquilo, 12º lugar, 49 pontos. Aí veio o inferno astral de nós vascaínos, né? 2020 caímos de novo, com o mesmo número de pontos do primeiro que escapou, só que nos critérios de desempate a gente acabou perdendo por Fortaleza, acabou caindo.
Aí 2021 jogou a Série B e não subiu. Pra mim é a maior decepção do Goiativo no Vasco até hoje, não foi nem cair na segunda divisão. 2021 jogou a Série B e não subiu. Assim, o pessoal brinca, a Série B e tal, Vasco Série B. O Vasco até então jogava a Série B e subia tranquilo. Sim. 2021 jogou a Série B e não passou nenhuma das 38 rodadas no G4. Foi uma tragédia total. Aquilo ali pra mim foi a maior decepção assim, que eu tive no futebol, foi ver o Vasco jogar a Série B e não subir, né? Aí 2022 subiu, graças a 8 anos lá, tal, na última rodada, terminou em quarto na Série B, 2023, 15º, o Serginho Macedônia na última rodada no ano passado. Então, o 10º lugar esse ano, 2024, pro Vasco, nos últimos 11 anos é a segunda melhor campanha do Vasco. O 10º lugar, Maurício, olha só o ponto que o Vasco chegou. Cara, nos últimos 11 anos, a sua melhor colocação ter sido um 7º lugar em 2017 e a sua segunda melhor colocação ser um 10º lugar em 2024 é muito pouco pro Vasco, cara. Eu fico imaginando, o João Pedro, que o Vasco é um time gigante. A torcida do Vasco é gigante. O Vasco tem história do futebol. O Vasco tem, cara. Como tem o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo, os grandes times do futebol brasileiro, todos os times. Agora o Vasco, olha só quanto tempo você está falando, desde 2013, que o Vasco fica nessa luta, Série B, Série A. E pô, olha só, 2013 para 2024 são 11 temporadas. São 12 temporadas, 11 anos, mas 12 temporadas, cara, contando 13 e 24. Nessa luta de cai, vem, volta, não volta, fica, pô, cara. E nesse tempo todo só 2 títulos, 2 cariocas em 2015 e 2016 em cima do Botafogo. Muito pouco para a história do Vasco. Muito pouco para a história do Vasco. Então, agora o Pedrinho tá lá, o Vasco tinha que ter uma SAF também para tá lá com o Vasco. O Fluminense tá para chegar uma SAF aí para dar uma melhorada, porque se não fosse uma isso aí, SAF séria, né, Maurício? Porque a 777 se provou ser 771, né? 771, pois é, cara. Complicado, né? Essa a gente caiu no conta do Vigário, foi bravo, né, cara? Não sei se já saiu, né? Já saiu. Então, consegui, cara, investidores que... Tem uma diligência ainda que fala, uma arbitragem. Sim. O Fluminense está tentando lá, Mário Bittencourt, que é uma boca lá para dirigir o time, o pessoal tá ficando meio com raiva dele. Mas voltando para falar do Vasco, o Vasco tem história, cara, o Vasco merece. É, cara, é muito pouco. Voltar assim, pra elite, voltar pra elite, que eu falo assim, ficar sempre no topo, cara. O Vasco é campeão da Libertadores, o Vasco é campeão do Mercosul, o Vasco é campeão brasileiro. Tetracampeão brasileiro. Pô, pelo amor de Deus. Nenhum time da região sul tem mais títulos brasileiros que o Vasco, nem Grêmio e Inter tem mais títulos brasileiros que o Vasco. Porra. É loucura, assim, o apequenamento, a verdade é essa. Dizer que o Vasco terminou... apequenamento que o Vasco vem passando nas últimas décadas é uma coisa assustadora. O Vasco ontem venceu o Cuiabá lá na Arena Pantanal por 2-1, foi 2 gols do Velho, 2-1, né? 2 do Pirata. O Vasco terminou com 50 pontos, né? Tô vendo aqui agora na tabela. 50 pontos. Se não ganha, essa seria a terceira melhor campanha de E detalhe, o Vasco ele tomou 56 gols, cara. A quarta pior defesa. Tomou 56 gols. A quarta pior defesa. Só para efeito de comparação, o Vasco ficou 4 pontos acima do Fluminense, né? Sim, o Vasco terminou em décimo, o Fluminense terminou em 13º. Só que se eu olhar o desempenho das defesas, o Fluminense só tomou 36 gols. 39, perdão. 39 gols, o Fluminense só 39 gols. Quase a média ali de um por partido. O Vasco tomou 56 gols, cara. O Vasco só não tomou mais gol, Maurício, que o Criciúma, que foi a pior defesa, que tomou 61. Juventude 59. Juventude 59 e que o Atlético Goianiense 58. O Vasco tem a quarta pior defesa. É verdade. Menos mal que esses gols todos sofridos foram distribuídos. Por exemplo, o Vasco tomou 6 do Flamengo. O Vasco tomou 4 do Criciúma, só aí foram 10 gols em 2 jogos. O Vasco tomou 3-0 do Botafogo, tomou 3-0 do São Paulo. Então, vários desses gols foram distribuídos na mesma partida. Se fossem distribuídos nas demais partidas, o Vasco teria sofrido muito mais e não teria terminado com 50 pontos. E detalhe, o Vasco ficou com 50 pontos, tá na Sul-Americana, e o 8º colocado do brasileiro foi o Bahia com 53, ou seja, mesmo assim, mais uma vitória do Vasco e o empate, o Vasco conseguia a Libertadores. Então, assim... Quase belisca uma vaga. Mas o Vasco é time pra estar lá nas primeiras, nas cabeças, cara. Isso aí, sem dúvida. Bom, com certeza. Mas foi isso aí. Então, do Fluminense já falamos aí do Botafogo, do título do Botafogo. Só pra falar do Vasco aqui, ontem o Vasco foi tetracampeão da Libertadores de Beach Soccer ontem. Ganhou de 5-2 do Sportivo Luquenho do Paraguai, na Libertadores de Beach Soccer 2024. É o 4º título do Vasco em 7
edições de Libertadores. Das 7 edições da Libertadores de beach soccer até hoje, o Vasco ganhou 4 e foi vice em uma. É um predomínio, pelo menos nisso, né? O gigante da areia, o trem-bala da areia, predomina aí em relação aos adversários. Tetracampeão da Libertadores. Bom, então falamos do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. O Flamengo, então, a despedida do Gabigol, né, cara? Tá indo embora. Vai pro Cruzeiro mesmo, né? Tá confirmado? Ao que tudo indica, sim. Parece que o Santos entrou agora no páreo também. Quer trazer o Neymar, quer trazer quer levar o Ganso, quer levar o Gabigol. Não sei se o Santos tá com essa bala toda, não. Pois é, cara. Mas a gente vai pra parece que lá, tá surgindo a situação do Santos aí, mas parece que o Cruzeiro é o favorito para contratar aí o Gabriel Barbosa, né? O Flamengo terminou com 70 pontos no Campeonato Brasileiro, né? 70 pontos. O Flamengo ontem o que é uma baita pontuação para um terceiro lugar, tá? 70 pontos em campeonatos passados aí, talvez fosse até campeão. Teve campeão com 69, 68. Em 2009 o Flamengo mesmo foi campeão com 69 pontos. Isso, teve uma arrancada fulminante. Flamengo. Esse ano você vê Botafogo o nível, chegou né? a 79, Palmeiras 73, Flamengo 70, cara. Isso aí. Fortaleza, mais uma baita campanha, repetindo a campanha de 2021, se eu não me engano, que também terminou em quarto lugar. Fortaleza tá sempre ali, cara. Então, quem vai disputar a Libertadores é o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza, o Inter, o São Paulo, o Corinthians e o Bahia. Isso aí. Corinthians e Bahia vão para pré-Libertadores, pré, né? Mas não deixa de ser uma Liberta. É pré, mas se vencer, passa, né? Sim. Isso aí. E a Sul-Americana? Detalhe para o nono colocado, que o nono colocado vai direto para a terceira fase da Copa do Brasil. Né? Ele não precisa passar pelas 2 primeiras fases. Cruzeiro, né? No caso seria o Cruzeiro. Seria o Cruzeiro. Né? Cruzeiro em nono. E tá na Sul-Americana, né? Cruzeiro vai para a Sul-Americana. Cruzeiro, Vasco. Junto com o Vasco. Vitória da Bahia, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Sim. Essas são as equipes que vão disputar a Sul-Americana. Grandes equipes aí, hein? A Sul-Americana vai ser complicada de se ganhar ano que vem aí, graças a... O Juventude e o Bragantino fica ali... Na água de salsicha. Água de salsicha, enquanto Atlético Paranaense desceu, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Vamos falar um pouquinho dos rebaixados agora? Bom, agora é com você, né? Os rebaixados aí, né? O que mais surpreende, sem dúvida nenhuma, aí, é o rebaixamento do Atlético Paranaense, né? Um time que completou 100 anos, 2024 é um ano do centenário do Furacão. Vou fazer um breve resumo dos últimos 6 anos do Atlético Paranaense. Em 2018, o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. Em 2019, foi campeão da Copa do Brasil. Em 2020, não conquistou nada. Em 2021, foi vice da Copa do Brasil, perdeu pro Galo na final. Em 2022, em 2021, o Atlético Paranaense também ganhou a Sul-Americana. Foi 2 títulos de Sul-Americana. 18 Sul-Americana, 19 Copa do Brasil. 2021, ganhou a Sul-Americana e vice da Copa do Brasil. 2022, finalista da Libertadores, perdeu pro Flamengo, né? Olha só o que o Atlético Paranaense conseguiu nos últimos anos, Maurício. Num breve apanhado aqui, nos últimos 6 anos, são 2 títulos de Sul-Americana, um título de Copa do Brasil. Uma final de Libertadores. Uma final de Libertadores e mais um vice de Copa do Brasil, fora os títulos estaduais do Paraná, né? E esse ano, que era para ser um ano de festa, assim, de ratificação do Atlético Paranaense ali na briga pelo topo ali das primeiras colocações e até é o ano do centenário do Atlético, não é isso, cara? Surpreendentemente, o Atlético Paranaense faz 42 pontos no Campeonato Brasileiro e é rebaixado, Maurício. 13 anos depois, a última queda do Atlético havia sido em 2011, né? 13 anos depois, o Atlético volta a ser rebaixado e vai reencontrar o seu rival, o seu arquirrival Curitiba, já que o Curitiba caiu ano passado para a Série B e esse ano fez uma péssima campanha na Série B, se não me engano foi 11º. E ano que vem vai ter Atletiba na Série B, assim, é até difícil de entender como o Atlético conseguiu entrar nessa, como eu posso dizer, nessa draga, né? Porque se a gente for olhar o primeiro turno, o Atlético Paranaense fez 25 pontos no primeiro turno, 26 se eu não me engano, uma pontuação ok, né? Uma pontuação ali, se eu não me engano, o Atlético Paranaense no primeiro turno terminou em 8º lugar, 8º ou 9º. Uma pontuação ok ali. Agora, João Pedro, que você olha pra cima. Uma colocação do Atlético Paranaense, cara. O Atlético Paranaense, se você for analisar o Thiago Heleno, o Fernandinho, o Pablo, o Nicão, já são jogadores rodados, filho.
É que eu falo. Já estão ali já há bastante tempo também. Já estão com Principalmente o Thiago Heleno. mais O Thiago Heleno, desde avançado. o título de 2018 da primeira Sul-Americana, que ele estava lá, inclusive ele bateu o pênalti no Eu título. fui no Juiz de Fora ver aquela decisão numa Copa. Primeira Liga, Primeira Liga, 2016. foi campeão, gol do Marcos Júnior. Foi eu, Adenilson, Bruno. O Thiago Heleno era o zagueiro do Atlético Paranaense, 2016. Então Caramba, não olha muda, quanto tempo velho. Eles não. Teve o Pedro Henrique, parece um zagueiro até bom, não sei se foi vendido e tal, um zagueiro. Léo Pereira era do Atlético, do Flamengo. Mas enfim, cara, não muda, os caras já estão rodados, pô, mano. Os caras já estão rodados, Cara, mas entendeu? o time do Atlético, você pegar ali o Canobi é bom jogador, o Mastriani é bom jogador ali no ataque. Tem o Fernandinho que, assim, depois que o Fernandinho se lesionou no meio da temporada, ficou 3 ou 4 meses fora, o time sentiu bastante, mas ainda assim tem bons jogadores. O Ejo é bom jogador, meio campo. É, o Canóbio. O Esquivel, se eu não me engano, lateral. Esquivel lateral, o Godoy lateral, outro lateral. Né? Então, assim... Fica muito pra cair dependente pra de segunda Pablo, divisão. Nicão, Thiago Heleno, os caras mais... É o Mastriani mesmo. Já são, Que pô, o Mastriani meio que foi uma decepção, não digo decepção, mas ano passado no América Mineiro se esperava mais dele, porque ele metia bastante gol no time fraco da América, né? Esse ano ele foi pro Furacão, acabou não rendendo tanto. Inclusive o zagueiro do Furacão era um paraguaio que o Fluminense queria comprar também, um zagueiro chamado Gamarra, entendeu? O Fluminense queria comprar e foi até reserva do Atlético nessa temporada aí. O Fluminense vai comprar ele ano passado, final do ano, mas não conseguiu, o Atlético pegou. Mas enfim, o Atlético Paranaense no ano do centenário vai aí. Agora eu queria deixar aqui um abraço, cara, pra imprensa do Brasil, cara, 99% da imprensa, cara, dava como certa o rebaixamento do Fluminense, inclusive o pessoal do Sul lá. Inclusive você, né? Não, eu não dava certo o rebaixamento, cara. Eu não estava otimista quanto a um bom resultado contra o Palmeiras, uma vitória, mas um empate podia conseguir, ou perder se o Atlético Mineiro ganhasse, como ganhou. Sim. Se perdesse também, o Atlético Mineiro venceu, o Fluminense estava fora. O que acontece, cara? Ele pegou uma vaga da Sul-Americana ainda, né? Eu falo pra você, a maioria da galera da imprensa aí tava assim, apostando mesmo que rebaixada era o Fluminense, O último jogo, assim, talvez fosse um dos piores adversários pro Fluminense pegar, né, Maurício? O Palmeiras, que era o atual bicampeão brasileiro, que vem muito forte aí nos últimos anos com o Abel Ferreira, e até um pouco antes o Abel já vinha forte também, ganhando título brasileiro e tudo. Era um dos piores adversários possíveis, no pior campo possível, que era na casa dos caras, né, Maurício? E mesmo assim, o Fluminense mostrou que ontem foi um time de guerreiros. Né? Pô, pra caramba, cara, pra caramba. Agora, faça só pra galera aqui uma prévia de quem... Galera da Série A, que ano que vem vai ser dura a Série A, hein, cara? Ó, galera que subiu da B pra... Passa aí. Caíram da Série A pra Série B. Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Subiram da Série B para a Série A, Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Vamos fazer uma comparação aqui, Maurício. Santos subindo, Atlético Paranaense caindo. Santos Quem é maior? Santos é maior. Santos é maior. Criciúma caindo, Mirassol subindo. Aí tudo bem. Aí vamos empatar, aí vamos ficar no Criciúma. Criciúma é campeão de Copa do Brasil, tem mais tradição, né? Mas para por aí, porque se a gente pegar Atlético Goianiense e Cuiabá e comparar com Sport e Ceará, Sport e Ceará tem camisas mais pesadas, tem torcidas Castelão, mais... joga Castelão e Ilha do Retiro, pra jogar lá, o bicho pega. Sport é bravo. Né? Então ano que vem a Série A, se a gente for seguir essa lógica dessa linha de raciocínio, a Série A ano que vem vai estar bem mais pesada do que teve esse ano. Apesar de ter um estreante, ano que vem vai ter um caçulinha aí na Série A, Mirassol, que é o Mirassol, né? Sim. Que vamos ver como que o time do interior de São Paulo, na cidade de 50 mil habitantes, né? Que ano que vem é o ano do centenário do Mirassol. Pode ser que repita também o ano do centenário do Atlético Paranaense, né? E caia para a segunda divisão também, mas no ano do seu centenário, o Mirassol vai disputar a Série A pela primeira vez na sua história. O Nordeste, ano que vem, vão ter aí 5 representantes, né, que é o Bahia, o Vitória, o Ceará, o Fortaleza e o Sport, cara. E o estado do Paraná não vai ter nenhum representante desde 1990 que isso não acontecia. Poxa, nenhum, cara. Desde 1990, 34 anos, né, 35 anos depois, já que vai ser ano que vem, que no Campeonato Brasileiro a gente não vai ter nenhum representante do estado do Paraná aí, infelizmente, na Série A. Então, agora na Série B vão ter 3, vai ter o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, o Curitiba e também o Operário de Ponta Grossa. Isso aí, então a Série B tá aí, subiram o Mirassol, o Ceará, Sport e Santos, né? E desceram aqui da série B, foi para ser o Atlético do Paraná, não é isso?
Da B para C caíram a Ponte Preta e Guarani, né? Rapaz, os rivais históricos do... Ponte Preta e Guarani, cara. Quem diria, cara? Os dois, cara. O Guarani já foi campeão brasileiro, cara. Em O Careca, 87, Capitão Careca e Bozó era o ataque do Guarani, cara. Zenon jogava muito. Zenon, pelo amor de Deus. O Guarani revelou grandes craques também pro futebol brasileiro, né? Hein, cara. Olha só, cara. Então, também Guarani e Ponte Preta estão na Série C. Então foram pra Série C, cara. Também caíram junto com eles o Brusque e o Ituano. Isso, mas subiu pra B aqui, Volta Redonda, Remo, Ferroviária, né? Pra Série B, que é lá do Ceará. De Araraquara. Ferroviária de Araraquara de São Paulo. Então, pois é. E o Atlético de Minas, São João del Rei. São João del Rei. Uma SAF que tá vindo... Assim, o Atlético até 2017, se eu não me engano, era time amador, Maurício. Eles se profissionalizaram só em 2018 ou 2019, se eu não estou enganado, entendeu? E num curto espaço de tempo, em 5 anos, já alcançam a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso, parabéns aí pro pessoal de São João del Rei. Tá falando aqui, a gente estava dizendo aqui, ó. Então a equipe mineira, o Atlético, conquistou 5 acessos seguidos para chegar na segunda divisão pela primeira vez, Impressionante, cara. Impressionante. Detalhe pro Volta Redonda, que foi campeão da Série C, né? Cara. Baita título aí, pessoal. Muita gente de Volta Redonda que mora aqui em Volta Grande, que tem daqui que tem familiares lá, ou daqui que moram lá, né? Então, legal aí, bastante legal aí ver o Voltaço levantando esse título aí, um título nacional. Já havia ganho a Série D, de forma invicta em 2016 e agora ganha a Série C aí no ano de 2024, ano que vem vai disputar a Série B do Brasileiro aí. Bom, a Série D do Brasileiro, a Série D, tem equipes aqui que já disputaram, cara, a Série A, velho. Inclusive tem uma equipe aqui, o América de Natal, ele tirou o Fluminense do Copa do Brasil. Se eu não me engano, 2015. O Fluminense ganhou lá de 4x1 e perdeu de 5x4. Rodrigo Pimpão jogou muito, Isso, cara. fez o gol. Aquele jogo eu lembro. Foi 4x1 o Fluminense lá e 5x4 pro América de Natal no Maracanã. Doideira, acho que foi isso aí. 5x2, eu acho. 5x2, por aí. Na época tinha questão do gol fora. Isso. Então você tem o América de Natal na Série D. Tem um brasiliense, tinha um brasiliense também que jogou Série A. Brasil de Pelotas, deixa eu ver aqui, tô passando aqui para poder ver. Inter de Limeira já disputou a Série A. Joinville, há pouco tempo disputou a Série A do Brasileiro. Cara, assim... 2015. Rapaz, tem mais aqui, sabe quem, ó? Santa Cruz de Recife. Santa Cruz, 2016 estava na Série A. Santa Cruz de Recife, cara. 2016 o Santa Cruz estava na Série A e o Vasco na Série B. Pois é. E hoje o Santa Cruz vai virar SAF e vai vir uns caras fortes pra comprar o Santa Cruz. Tá na série D, cara. Eu vi outro dia Santa Cruz, Portuguesa e Sampaio Correia irão voltar à Série D. Forte. Agora a SAF... A Lusa, que é a Portuguesa de Desporto, São Paulo. Virou SAF também. Já foi meio que a salvação. Cauã de Almeida das Américas como novo treinador, Virou SAF, cara. Meio que foi a salvação do clube aí pra conseguir seguir aí, né? Aí. Tomara que a Portuguesa se reerga aí, um grande clube. Inclusive, como você tricolor, né? Tem toda aquela questão da Portuguesa com o Fluminense, aquela perda dos pontos em 2013, aquela coisa toda. Espero que a Portuguesa consiga se reerguer aí. É um time muito tradicional, sempre revelou grandes jogadores. O Denner, Roberto Dinamite jogou lá. Enfim, foi vice-campeão brasileiro em 96, perdeu pro Grêmio, né? Enfim, um time tradicional aí, espero que se reerga. Mas, porém, Maurício, eu costumo enxergar de uma seguinte forma. Para um Mirassol da vida surgir no cenário e despontar no cenário brasileiro, uma Portuguesa da vida, uma Ponte Preta da vida tem que dar uma decaída também, né? Sim. Então, enquanto alguns times tradicionais estão lá embaixo, outros conseguem alcançar o seu lugar ao sol, como o Mirassol, como o Cuiabá, que jogou a Série A 4 anos seguidos, né? Caiu esse ano, mas aí esse ano foi o 4º ano seguido do Cuiabá na Série A, um time jovem. Cuiabá, se não me engano, é de 2001, né? Então, para uns conseguirem seu lugar ao sol, outros têm que sair, né? Então, acaba acontecendo essa gangorra. Isso aí com certeza acontece. O próprio Bragantino mesmo, que subiu esse ano, se safou por pouco, mas tem um Quanto às projeto forte de contratações, né? O Campeonato Brasileiro acabou ontem. Tem algumas checagens aqui de algumas coisas. Já tem movimentação no Fluminense de entrada e saída do jogador? A galera já está começando a fazer. Por exemplo, o Botafogo ainda não tem reforço nenhum acertado para a temporada, né? Acho que a temporada do Botafogo ainda não acabou, né? Ainda tem um Mundial. Talvez deve ser por isso, eles estão focados no Mundial. Fala-se no Bitelo, o meio atacante revelado pelo Grêmio, é um dos alvos para repor eventuais saídas no ataque do Botafogo, tá?
Seria o Bitelo um grande reforço? O Rafael, lateral direito, se aposentou após a vitória sobre o São Paulo. Rafael, lateral direito. Jogou no Manchester United. Ele tem um irmão gêmeo, Fábio, que jogou do Fluminense. Tava no Grêmio esse ano. Foi do Fluminense os dois. Foi. Saíram do Fluminense pro United. Os dois irmãos. O Botafogo, por exemplo, avalia a renovação de contrato do meia Eduardo, ok? E tem um monte de jogador no Botafogo aí emprestado, e vão voltar depois que eles vão ver, depois do Campeonato Mundial. Mas tem mais algumas coisas aqui vamos ver aqui no do Botafogo. O Flamengo, por exemplo, aqui sobre contratação, está acontecendo a eleição do Flamengo nesse momento, né? Eleição aí do Flamengo. Os reforços anunciados do Flamengo aqui até o momento, por exemplo, o Flamengo não anunciou nada, entendeu? Não tem negociação nenhuma. Agora, quem está voltando de empréstimo é o Thiaguinho. Ele estava emprestado ao 13 da Paraíba, foi artilheiro da Série D com 10 gols e está treinando no Flamengo desde setembro, jogador do Flamengo. O Pablo, aquele zagueiro que estava emprestado ao Botafogo, vai retornar para o Flamengo. O Gabigol, o atacante, despediu do clube, né? Após 6 anos, com 308 jogos, 161 gols e 13 títulos. O Davi Luiz pode sair. Números expressivos, né, do Gabigol, né? O zagueiro Davi Luiz pode encerrar, né, a sua carreira agora. E tá decidindo ainda se vai parar, se não vai. Tá com pouco dinheiro, né, cara? Aí já viu, né? Tá com pouco dinheiro. Uma coisa que eu respeito muito o Davi Luiz, pelo menos respeitava, né? Vamos dizer assim, antes dele chegar no Flamengo, porque perdão. Eu, fora do Brasil, eu torço pro Chelsea, né? Muita gente deve saber, eu sou torcedor do Chelsea. E o Davi Luiz foi peça importantíssima no primeiro título de Champions League do Chelsea em 2012. Naquela final contra o Bayern de Munique, ele jogou muito. Durante a campanha, ele jogou muito. Então ainda tem, vamos dizer assim, né? Nutro um respeito muito grande aí pelo Davi Luiz. Pelo próprio Felipe Luiz também, treinador do Flamengo atualmente, que jogou no Chelsea e ganhou a Premier League em 2015 no Chelsea. Então, fica aí a minha homenagem, o meu respeito aí ao Davi Luiz, mesmo depois ele tendo vindo jogar no Flamengo, que pra mim é bem decepcionante, né, Davi Luiz? Vamos dizer a verdade. Mas muito obrigado aí por tudo que você fez pelo nosso Chelsea aí ao longo desses anos. E com relação ao Fluminense, né? O Fluminense lutou ontem para não ser rebaixado, conseguiu a vitória sobre o Palmeiras, por enquanto sem movimentação de contratação. Quem já saiu é o Marquinhos, aquele meio campo, aquele atacante. Ele foi emprestado pelo Arsenal, o atacante não terá o vínculo renovado. Felipe Alves, o goleiro, com contrato até esse mês de dezembro, vai deixar o Fluminense, após ser pouco aproveitado. E quem deve sair é o Manuel, que tem o seu contrato até no final de dezembro, agora não vai, o Fluminense não vai renovar. O Felipe Melo também tem contrato até o final desse mês, também não vai renovar o Fluminense. E o Gianluca Mi, o colombiano, está emprestado, não deve renovar o vínculo, foi nem aproveitado aí, nem curioso para saber qual time o Felipe Melo vai acertar, ou se ele vai continuar a carreira, eu tô curioso para ver. Agora, quem deve renovar? O Diogo Barbosa tem contrato perto do fim, mas está cotado para ficar no clube. Isso aí que mata a gente de raiva, cara. Que volta de empréstimo, o Iago Ferreira, que eu nunca vi falar, volta depois de ficar à disposição do Curitiba. O Samuel Granada, que é um atacante, estava emprestado lá para o AVS de Portugal, também deve estar voltando. Enfim, depois deve ser emprestado. Samuel Granada, em 2022, ele fez gol no Vasco, no Campeonato Carioca, jogando pelo Nova Iguaçu. Samuel Granada. E com relação ao seu Vasco da Gama, o Machão da Gama, vamos ver o que chega, quem sai aqui. O reforço anunciado até o momento não anunciou nada. Pode vir o Luiz Castro, técnico português. Acho que primeiro o Vasco devia focar em contratar um técnico, né? Primeiro tem que começar um técnico, para aí sim o técnico ir direcionando qual jogador ele quer. Então, está em conversação o Luiz Castro, também o Pedro Caixinha, difícil. técnico português, o Gustavo Quinteiros, o atual técnico do Vélez Sarsfield, foi procurado pelo Vasco, e também o Hernan Crespo, o técnico argentino. A notícia que surgiu agora à tarde que com a demissão do Renato Gaúcho do Grêmio, talvez o Vasco vá atrás do Renato Gaúcho. Pode ser também uma possibilidade. O Kleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, foi oferecido ao Vasco. E o Danilo, lateral da Juventus da Seleção Brasileira, é alvo do Vasco, lateral direito da seleção, que eu não sou muito chegado nele. O Matheus Pereira, o volante, no Brasil, foi procurado pelo Vasco. Ainda. Rodrigo Dourado, o volante, foi procurado pelo Vasco. Isidro Pita, o atacante do Cuiabá. Lucas Barbosa, atacante do Santos. O Lucas Oliveira, zagueiro do Cruzeiro. Davi Ricardo, David Ricardo, zagueiro do Ceará. Esse aí, falam muito bem do zagueiro David Ricardo do Ceará. A Juventus fez proposta, estava querendo ele no meio da temporada, se eu não me engano. Ele é novo, tem 20 anos, 19 anos. Promissor esse zagueiro. Agora, quem está chegando de empréstimo no Vasco é o Figueiredo, atacante. Meu pai amado. Tava no Curitiba. O Zé Gabriel, volante. Tava no Curitiba. O Serginho, atacante. No Criciúma. Serginho é herói. O Barros, volante, tava no Amazonas. Bom jogador. O Deluca, volante, tava no Ceará. Nossa, mãe do céu. Tá de saída o Capasso, o zagueiro não está nos planos. Amém. E deve seguir para o Olímpia. Paraguai, o Orelhano,
O argentino será negociado definitivo Esse é com morcego. Cincinnati. Pode sair o Matheus Carvalho, o volante, desperta interesse do clube Dependendo português. da proposta, pode E o João liberar. Vitor, zagueiro, está na mira agora para dispensar o Rojas. Contrato aí até o final do mês vai ser dispensado. O Galdames também vai ser. Sim. Já foi liberado vai dos com treinos Deus. já, o Some. Galdames. Que não passe perto de São Januário. E o nunca mais. Rossi, com fim de contrato, foi liberado dos treinos também, o Rossi. Obrigado, Búfalo Rossi. O Aquele Rossi abraço. é aquele atacante? Aquele Rossi. Nossa, Búfalo Rossi. Deus. Bom, estamos no final do 77 programa. jogos pelo Vasco, 7 gols. Só dar uma passada aqui, ô Maurício. Ontem o Tremonte jogou a semifinal do quadrangular Rio Minas, né? Acabou perdendo por 2-1 pro Galo das 6. Mas fica aí a lembrança aí, o Tremonte campeão municipal 2024, tentou trazer esse título aqui para Volta Grande do quadrangular Rio Minas, acabou, infelizmente, não vindo com resultado positivo, mas parabéns ao Tremonte aí pela campanha no ano, parabéns aí para toda a rapaziada. E só lembrar da Série D, que a gente não falou sobre a Série D, Maurício. O campeão da Série D foi o Retrô de Pernambuco, o vice foi o Anápolis de Goiás, e também subiram da Série D para a Série C o Maringá do Paraná e o Itabaiana do Sergipe. Do Sergipe, Bahia Itabuna. Itabaiana do Sergipe, quanto tempo? Itabaiana já disputou a Copa do Brasil, Copa do Fluminense, Itabaiana do Sergipe, legal, bacana. E o Maringá ano passado ganhou do Flamengo na Copa do Brasil, né? Maringá. Mas é isso aí, João. Estamos chegando no final do programa. Mais um Golden Goal, terceiro do Nós do vamos ano, continuar com o Golden Goal somente às segundas por enquanto, porque não vai ter muito assunto de futebol sexta-feira. Quando retornar o Campeonato Carioca, a gente vai ver. Vou ver se já na semana que vem a gente traz um convidado aí pra gente bater um papo, né? Beleza. Deixa eu mandar um abraço aqui por mais que nós resenhamos bem aqui, seria sempre legal aí trazer. Mandar um abraço aqui pro convidados. Lucas Filho, Luquinha. Alô, Lucas Luquinha. Filho. Lucas aí tá na escuta lá, curtindo a nossa programa. E o Tom Benz, Luquinha? Ficou na Série C, pelo menos não caiu pra dele, né, Luquinha? Valeu. É isso aí. Meu amigo, você que tá aí do outro lado, obrigado pela audiência, pelo carinho. Valeu, galera, muito obrigado. Vamos voltar na próxima segunda-feira com mais informações esportivas no programa Golden Goal. João Pedro Faria no comando, Maurício Quintão também aqui, José Vicente nas imagens. Nós estamos aí, ok? Se precisar de alguma coisa, estamos aí, ó. Com mensagens de Natal, de Ano Novo aqui pra rádio, galera do comércio, a galera que quer mandar uma mensagem, só entrar em contato com a gente, tá legal? Segue lá o Facebook do Maurício Quintão Mineiro Tricolor. Segue meu Instagram lá também, @Xoga, X2Os, GA, Xoga, Falou? Segue lá. Segue a Volta Loucos também. Segue a Volta Loucos lá também, @Volta Loucos no Instagram, notícias aí do futebol local, do Volta Grande, VGFC. Tamo junto, valeu. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí, boa noite. Então, um abraço, gente. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Ótima noite, ótimo início de semana para todos. Fiquem com Deus e até lá.